dia para você que nos acompanha. É o Manhã Viva começando aqui de Belo Horizonte para todo o Brasil e também para Portugal. Quero começar o programa de hoje saudando os nossos irmãos portugueses que nos acompanham. Então, todos vocês aí em Portugal que estão sempre acompanhando a Canção Nova, a nossa programação e também o programa Manhã Viva. O nosso abraço para você. Deus abençoe a sua vida. Já no início dessa Semana Santa, hoje ainda é terça-feira, então nós estamos entrando neste tempo litúrgico que é o ápice da nossa fé, né? O ano litúrgico prioriza essa semana como a principal semana da nossa fé cristã, Semana Santa, que nós refletimos e vivenciamos a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, eu não sei de que forma que você já está vivendo, que você se preparou nessa quaresma, ou se você não se preparou, se agora que está caindo a ficha, nossa, a quaresma eu acabei vivendo de qualquer jeito, acabei não entrando, mas ainda dá tempo, nós ainda temos esses dias, a partir de hoje, amanhã principalmente, né, quarta, quinta, sexta, esse período aí de preparação para a Páscoa, da gente verdadeiramente refletir sobre o amor de Deus por nós, que se entregou, que foi até o fim, esse Deus que não mede esforços, né, que deu o seu próprio Filho para nos salvar. E, claro, refletindo sobre esse mistério da fé, sobre essa entrega de Jesus, a gente também se volta para nós mesmos, para a gente refletir a nossa vida, onde a gente precisa mudar, o que a gente precisa melhorar, onde crescer. Então, o convite da gente no programa de hoje para você é justamente refletir sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas más inclinações, más tendências. Por exemplo, eu não sei se você já sentiu inveja de alguém, se você já teve esse sentimento, se você já parou para pensar nisso, poxa, você se reconhecer assim, eu estou tendo inveja, eu estou querendo o lugar do outro, eu estou desejando até o mal às vezes ao outro. Então é o momento da gente refletir um pouquinho sobre esse assunto, sobre esses sentimentos, essas tentações, que são os nossos pecados, que fazem muitas vezes a gente cair, né, na tentação. Mas o programa também, além do nosso bate-papo, tem receita culinária. Já quero vir aqui nesse cantinho especial do programa Manhã Viva, que é a nossa cozinha, para apresentar o nosso chefe de hoje, o chefe de cozinha, Gabriel Trillo. Bem-vindo. Bom dia, obrigado. Alegria recebê-lo. Novinho, né, gente? Mas já tem aí também uma vasta experiência na culinária, certo, Gabriel? Certo, já são quase 11 anos já de experiência. Não tô tão novinho assim, mas... E eu dizia pra ele, quando ele chegou aqui no início do programa, que antes do Manhã Viva entrar no ar aqui em Belo Horizonte, logo quando a gente chegou, um dos primeiros contatos que foram sugeridos foi o Gabriel para vir ao programa. Foi a Selma, que é da comunidade Canção Nova aqui em Minas Gerais, que indicou. Então, um abraço para a Selma também. E agora, pela primeira vez, a gente está tendo a alegria de recebê-lo. Sim, é um prazer. E vamos aprender com ele, né? A receita bem diferente que ele vai fazer hoje. É uma receita simples, mas o nome, pelo menos, é um pouquinho diferente. Você pode falar para quem está em casa? Sim. Na verdade, é uma receita muito simples, com um toque de chefe. É uma tilápia empanada, todo mundo sabe empanar em casa, mas é um toque de chefe, é uma farinha de pão de queijo. Sobre cama de pupunha com o azeite de ervas. É isso que eu achei diferente, que tá aqui pra mim, ó. Tilápia na farinha de pão de queijo, sobre cama de pupunha e mix de brotos. Então, o que é essa cama de pupunha, esse mix de brotos? Isso que eu achei, né? Uma expressão que não tão comum. Cama de pupunha é só uma expressão pra gente falar que a tilápia vai estar sobre a pupunha. A pupunha é o palmito que a gente já conhece e está acostumado a ver ele em conserva. Que não é aquele palmito que a gente come na salada, é aquele mais durinho. Isso. Esse. O palmito de pupunha, ele é um pouco mais duro, apesar de ser um pouco mais saboroso do que o de açaí. E as pessoas têm o costume de consumir ele em conserva. Existe a conserva também do palmito pupunha, mas aqui eu vou ensinar ou explicar como preparar o palmito in natura. Ele fica até mais nutritivo, mais saboroso, porque ele é consumido ali na sua essência. E o mix de brotos... Então a tilápia vai ser servida com esse palmito? Sobre o palmito, ele vai ser assado. O mix de brotos é o temperinho mesmo? Não, o mix de brotos são os brotos mesmo. Eu tenho broto de beterraba, broto de aipo, tenho também, não chega a ser um broto, mas é a azedinha do campo.
que vão dar um toque ali de leveza no prato, além da decoração, eles são extremamente saborosos e são consumidos ali na sua plenitude de sabor, né? Não foi desgastado ainda pelo tempo. E também já fica de sugestão essa receita agora para essa semana, né? Estamos na Semana Santa, na Semana Maior. Muita gente não está comendo carne, por exemplo, nesse tempo, e principalmente quem não fez a penitência de carne, mas na Semana Santa, principalmente quarta, sexta, a gente não come carne na igreja, né? Como realmente uma oferta. Então o peixe fica de sugestão para a pessoa preparar. Então hoje uma tilápia diferente, né? Com esse palmito que é a pupunha. Isso. E o segredinho do chefe Gabriel Trilho, daqui a pouquinho Ok. ele vai preparar para nós. Já quer passar os ingredientes? Então vamos já dizer tudo que a pessoa vai precisar. Pode ser, Gabriel? Pode. Joia. Bom, primeiramente a tilápia, nosso ingrediente principal, ela já está limpa e filetada. São 300 gramas, aqui a gente vai preparar tudo para 2 porções. Então são 300 gramas de tilápia. Eu tenho aqui a farinha de pão de queijo, aí quem está assistindo a gente vai perguntar como eu vou fazer uma farinha de pão de queijo. No restaurante, no Café do Cine Brasil, a gente tem a parte do café também. Então foi uma ideia que a gente teve de aproveitar o pão de queijo. Cine Brasil é o restaurante onde você trabalha? Exatamente. No Cine Brasil, na Praça 7, de Belo Horizonte. Centrão, hein? No centro, ali no miolo da Praça 7. E aí a gente viu que tinha muito pão de queijo, toda lanchonete sobra muito pão de queijo, né? E para não jogar fora, para não vender um produto de baixa qualidade, eu e minha equipe, a gente foi trabalhando ali até chegar nessa farinha de pão de queijo, que nada mais é do que o pão de queijo guardado de um dia para o outro, num saco de plástico, para ele ficar bem murcho. E a gente rasga esse pão de queijo e tritura. Olha só. Ele tem 2 estágios da farinha, né? Tem ela mais grossa um pouco e tem ela fina. Então é o pão de queijo mesmo, pão de queijo comum sendo triturado. Exatamente. Mas quem não tiver o pão de queijo, quem não tiver a farinha de pão de queijo, pode ser uma farinha de rosca, farinha panko ou qualquer outra farinha que consiga empanar. Os ovos e a farinha de trigo para fazer o processo a milanesa, né? 3 que ovos. As pessoas conhecem. E a quantidade 3, de farinha 4 aí, mais ou menos? ovos. A gente vai misturar esse ovo, vai empanar na farinha de trigo primeiro para eliminar o contato do alimento com a gordura e manter ele hidratado. Depois no ovo e por último na farinha de pão de queijo. Não precisa de fazer o processo 2 vezes, igual as pessoas estão acostumadas, porque a farinha de pão de queijo, ela, por ser a base de mandioca, ela é bem mais seca do que uma farinha de rosca, por exemplo, que é a base de farinha de trigo. Temos a pupunha in natura, o azeite de ervas, que no caso pode ser usado antes ou depois, a pupunha aqui já cortada e o mix de brotos. Bacana, então daqui a pouquinho o Gabriel vai preparar essa receita especial, essa tilápia de hoje, para você que nos acompanha, que fica aí também sempre esperando qual que é a receita do dia, qual que é a culinária. Já quero também apresentar, está aqui conosco a Luciana Antunes, a cantora Luciana Antunes. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada, Deus abençoe, um bom dia a todos, uma alegria estar aqui. Uma alegria recebê-la. A Luciana vai contar também um pouquinho da experiência dela nesse tempo de quaresma como cristã, como que ela tem vivenciado e até mesmo essa reflexão sobre os nossos pecados, esses sentimentos que às vezes nos tentam, né? E claro, a Luciana vai cantar um pouquinho para nós, daqui a pouquinho a gente pede uma música aí, viu? Tem que aproveitar o seu dom, já que você está aqui conosco. Amém. Bem-vinda. Também está conosco aqui o Padre Antônio Martins Pinheiro, que é um padre salesiano. Alegria recebê-lo, padre. O padre salesiano é de casa, viu? A Canção Nova faz parte da família salesiana. Exato. Seja bem-vindo. Fico muito alegre de estar aqui com vocês, poder partilhar esse momento, também com todos aqueles que estão nos assistindo, que possam viver bem essa Semana Santa e recebam bem as bênçãos de Deus. Amém. E aqui também conosco o psicólogo Alain Magalhães, que também já esteve aqui no programa Manhã Viva e, claro, nós quisemos trazê-lo de volta, porque além de psicólogo, ele é um cristão, né? E é um parceiro nosso aqui na evangelização da Canção Nova. Seja bem-vindo, Alain. Para mim também é uma alegria estar com vocês, até porque eu acho que, às vezes, algumas pequenas pistas a gente consegue superar problemas psicológicos, que com um pouquinho de conhecimento, com alguma dica, a gente consegue sair de uma situação difícil. Padre, para a gente começar então a nossa conversa, nosso bate-papo, a importância da pessoa se perceber e reconhecer até esses sentimentos ruins que às vezes, né, vêm
que brotam, que a pessoa, poxa, eu estou pensando isso da pessoa, eu estou sentindo isso por alguém. Isso é real? Como trabalhar o nosso interior nesses momentos? É fundamental, então, em primeiro lugar, que a gente possa distinguir aquilo que é pecado daquilo que não é pecado do ponto de vista da fé. Ontem mesmo, numa celebração comunitária da penitência, eu perguntei para as pessoas, sentir raiva é pecado? Alguns disseram sim, outros disseram não, e alguns ficaram em dúvida. Então é bom esclarecer isso, né? Nós vamos depois conversar um pouco sobre inveja, ela brota também de sentimentos. Já pode falar, pá, né? Fica à vontade. Então, o sentimento aflora em nós sem que a gente decida. Pecado é só aquilo que eu decido livre e conscientemente. Então, se alguém me ofende, aflora em minha raiva. Até aí não há pecado nenhum eu sentir raiva. O pecado só aparece se a partir dessa raiva eu decido fazer mal às pessoas. Aí sim, né? Então, sentimento não é pecado. O que eu posso fazer a partir desse sentimento, sim, que posso prejudicar os outros e aí realmente cometer um pecado. Isso com certeza, para quem está nos acompanhando, já dá uma leveza, né? Tira um peso assim, poxa, porque às vezes a pessoa se culpa muito porque sente algo, né? Porque sente raiva, porque até sente inveja, por causa dos sentimentos que vêm no coração. Então, o sentimento não é pecado. Muito bom o senhor trazer isso dessa forma, mas o que eu faço com isso, né? As reações que eu tenho a partir do sentimento, aí sim, pode me levar a pecar. Exato. Então, já foi dito que a inveja é um sentimento, Alain? Podemos classificar a inveja assim? Não é uma emoção, é um sentimento mesmo. Sim. Os sentimentos, eles brotam da estrutura psicológica que a gente tem, né? Da história que a gente já viveu, das experiências pelas quais a gente passou. Eu costumo considerar, inclusive, da gestação para frente, né? Então, eu não tenho responsabilidade pelo que eu sinto. Eu poderia, aprofundando, me conhecendo mais, saber por que eu sinto certas coisas, porque certos pensamentos, que a gente chama inclusive de pensamentos automáticos negativos na terapia cognitiva, eles brotam espontaneamente, mas tem uma história, tem uma raiz. E eu não sou responsável por isso, mas como eu lido com isso, sim. Eu tenho sempre a capacidade de escolher. Um autor, o Viktor Frankl, ele costumava dizer que um paranoico, ele pode fazer cara feia para aquele que ele acha que está perseguindo ele, como ele também pode assassinar quem ele acha que está perseguindo ele. Então, essa escolha, esse espaço de escolha é sempre bem humano, né? O ser humano pode sempre escolher, mesmo na limitação, mesmo na dificuldade. Você dizia da história da gente, da história de cada um, que influencia naquilo que ela sente. Então, dá para classificar por que, por exemplo, que uma pessoa sente inveja do outro? Sim, na verdade, o ser humano lida, e muitas vezes lida muito mal, com a própria limitação, a própria fraqueza, né? Eu percebo assim no trabalho que cada um tem uma riqueza imensa, mas muitas vezes não consegue se dar conta dessa riqueza, desse patrimônio que carrega consigo, daquilo que o caracteriza, porque está olhando para fora, porque não consegue se enxergar ou tem medo do que vai enxergar dentro, né? Vai olhar para o vizinho. E o vizinho, às vezes, tem uma característica positiva, porque todos nós temos, né? E eu me prendo aquilo ali e começo a olhar o que falta em mim, por comparação. É quase automático isso aqui. Eu costumo usar uma imagem oriental que um graveto, ele é muito frágil, né? Ele quebra muito fácil. Se você juntar vários gravetos, você não consegue mais quebrar. Eu acredito sempre isso, que nós existimos para somar nossas qualidades às dos outros, e não para colocá-las em competição, como a cultura moderna incentiva tanto, né? Então, se a pessoa, ela se pertence, ela se preenche, ela se valoriza, consequentemente, ela talvez não vai ter tanta necessidade de olhar para o outro, de invejar o outro, de desejar mal para o outro. Então, seria mais ou menos esse paralelo? Esse olhar para o outro eu considero fundamental, só que um olhar de colaboração, para somar, né? Porque eu sempre vou me completar com o outro. É um enriquecimento, o encontro. Então, o problema é olhar o outro como aquilo que falta em mim e que eu gostaria de ter, e eu acabo não me realizando porque eu não sou o outro.
Então prejudica primeiro você, né? Daqui Isso. a pouco você continua para até dizer se a inveja prejudica o outro, porque tem gente que acha assim, tá com inveja de mim, como se isso pudesse afetar. Isso. Então daqui a pouco vocês respondem Podemos se isso falar é sobre real. Vamos ouvir o que as pessoas nas ruas falam sobre isso. A nossa equipe foi ouvir se a pessoa já sentiu inveja ou já foi alvo também da inveja de alguém. Alguma vez já foi alvo de inveja? Lembro não. Agora fala a verdade, né? Existe tanta gente invejosa, né? Não é? Uns com maldade, outros sem maldade, mas tem muita inveja, assim, né? Sempre. Eu vejo que as pessoas me desejam mal, falam mal de mim, assim, do nada, à toa. Muito, sempre. Muito. Eu sentia, pelo olhar da pessoa, eu já tive quedas, sabe? Eu sentia, infelizmente, não culpo as pessoas, mas sim o que estão nelas, né? Que elas permitem abrir o coração e, ao invés de ser para Deus, infelizmente, para as coisas do mundo, né? Com certeza, né? Eu creio que não conseguiram algo, né? E a gente, como espelho, né, acaba criando essa inveja, né? A gente tem dado bons exemplos, né? Então, às vezes acontece. Eu acho que a gente sempre é alvo de inveja, mesmo sem ter nada. E eu nunca tive inveja de ninguém, não, né? Porque eu busco as minhas coisas, tento buscar no emprego, na saúde, na área dos amigos e tudo. Mas alvo de inveja a gente sempre é, mesmo não tendo nada. Porque as pessoas, às vezes, elas querem até o que você não tem. E quando a gente não buscar a Deus, fica muito mais fácil outras pessoas terem inveja da gente. Tá aí, então, a participação de tanta gente para a gente comentar, né? Isso que cada um vai dizendo, que retrata a realidade de muitos. Mas, padre, isso influencia, como até elas responderam, né? Aquilo que eu também havia dito antes. A pessoa achar que o outro tem inveja dele afeta a vida dele. Isso é real ou não tem nada a ver? Afeta sim, porque dependendo do equilíbrio psicológico que a pessoa tem e se ela conseguiu superar esses sentimentos de inferioridade que todos nós carregamos, não é isso? Se eu tenho um forte sentimento de inferioridade e alguém está sentindo inveja de mim, isso vai mexer comigo, né? Então eu sou desafiado a trabalhar isso. Mas só se você souber que a pessoa está sentindo ou a inveja afeta mesmo, assim, instantaneamente, né? Você nem sabe, mas só do fato... Será que essa relação é direta mesmo ou só se a pessoa souber? Creio que só se a pessoa souber, não é isso? Porque senão eu vou supor que eu estou emitindo ondas e vibrações que vai atingir o outro sem que ele tenha nenhuma consciência disso, né? Então parece que por aí as coisas não funcionam, não é isso? É só se eu souber e eu mesmo vou elaborar isso a partir daquilo que o outro está pensando e revelando a mim, né? Na psicologia vocês orientam de que forma? Na verdade, a gente tenta mostrar para a pessoa que o fato de eu acreditar que o outro tem inveja de mim me faz mal, ou vou começar a me prejudicar, esse acreditar é que faz com que eu comece a assumir certas atitudes que acabam me prejudicando. Então tudo está na cabeça da gente, né? É importante que, por isso que o padre lembrava bem aqui, que a pessoa precisa saber, porque se ela não sabe, ela não é atingida por isso, né? Não há esse poder de emanação. Legal. Mas aquele que tem inveja, ele lembrou bem, essa autoestima é muito baixa. Quer dizer, por não olhar para si mesmo, não fazer uma reflexão profunda sobre si, não buscar se conhecer, a pessoa acaba se valorizando menos, né? Ou por experiências que teve, pela educação que teve, por aquilo que eu via quando era criança. Então não consegue reconhecer aquele valor que tem em si. E começa a procurar o outro, a desejar estar no lugar do outro, e isso pesa para outra pessoa, enquanto ela acredita. Ela deveria, na verdade, quem se sente invejado, perceber que tem coisas boas nela. Por isso que o outro está, né? E que o outro está precisando exatamente de uma ajuda. É uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, né? São sentimentos e tendências da nossa humanidade. E nesses dias, nessa Semana Santa, é isso que nós queremos refletir para nós nos conhecermos, nos valorizarmos, acolhermos o amor de Deus por nós, que é infinito, para que a gente possa
se ajudar e ser melhor uns para os outros. Daqui a pouco a Luciana Antunes canta para nós e participa também, porque agora a gente precisa ir para o intervalo, mas aí a gente volta com você cantando. Pode ser, Luciana? Até já, gente! Eu creio num Deus que sonha os meus sonhos e que as suas promessas irão se cumprir. Eu creio que Ele faz tudo novo, reaviva o fogo do Espírito em mim. Eu creio no poder de um povo que adora e louva a um único Deus. E Ele está aqui, Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças, fazendo um milagre acontecer. Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças. Ele está fazendo um milagre acontecer. Avivando os Corações, CD novo da Luciana Antunes, pela gravadora Canção Nova. Pela gravadora Canção Nova. Também o fruto de muita luta, né? Realmente muita entrega, muita lágrima, e nasceu o CD Avivando Corações. Então tá aí, disponível para você também que nos acompanha, loja.cançãonova.com pela internet, CD da Luciana Antunes à disposição, produto de evangelização, uma música que também nos leva a rezar, né, a estar mais perto de Deus, a refletir também sobre aquilo que nós somos como cristãos, mas como pecadores também. Então, procure aí uma loja Canção Nova mais perto de você. São mais de 20 lojas Canção Nova espalhadas pelo Brasil, além do site, que tem aí todos os produtos de evangelização à sua disposição. Luciana Antunes, que já está aí com a Canção Nova há um tempo, né, Luciana? Já, graças a Deus. Essa vida com a Canção Nova desde 2001. Eu lembro de você... Esse amor com a Canção Nova. Eu lembro de você quando eu estava no programa Juntos Somos Mais, que você foi ainda com CD infantil. Sim, isso mesmo. Né? Com as menininhas fazendo coreografia. Isso, tem um tempinho já. Foi. O infantil foi 2012. Isso. Luciana, e você tem filho, é mãe... Como que você lida com essas realidades, por exemplo, sentimento de inveja, ou da criança sentir, ou até você mesmo? Qual a experiência que você tem desse assunto? Semana Santa, a gente refletindo, né, sobre os nossos pecados. Os filhos de todas as idades, né? Eu sou mãe de 6 filhos, então... Olha que lindo! Eu falo do 20, a mais velha 28, o mais novo 8. Então a gente já passou por tantas coisas, né, na escola, vendo esse sentimento, né, da criança, outra criança sentir inveja, algo que já vem de casa, já vem do berço. A minha filha Maria Clara, que tem 9 anos, ela tem um cabelo loiro até a cintura. Um dia na escola colaram chicletes para cortar o cabelo, para poder danificar o cabelo. É o sentimento de querer ter o cabelo dela. A gente sabe, a gente aí que já tá passou em Deus, do sentimento da inveja, já teve uma ação. a Aí é o ação. pecado, né? Isso, exato. Foi o que o padre colocou, né? Isso. E realmente a gente já viveu tantas experiências assim. E realmente quando a gente tem esse equilíbrio de ser uma pessoa que busca uma fé, que busca ser, até mesmo compreender através da psicologia de Cristo, né, tão linda, oferece a outra face, né, perdoa, como a gente se torna melhor através o sentimento, só fica como sentimento, aí não passa disso, né? Isso mesmo, Já vivemos muitas experiências, desde a que casou agora, tem uma filha casada, tantas coisas aconteceram no casamento dela para dar errado, para não acontecer,
Mas em Jesus nós somos mais que vencedores. Amém. Eu confio em Jesus também, porque em breve é meu casamento e se Deus quiser vai dar tudo certo. Vai. Também nesses preparativos. Padre, à luz da fé, né? Como que o senhor orienta os cristãos dentro dessa realidade, dos nossos sentimentos ruins que às vezes nos levam a pecar também? Só retomando um pouco aí a caminhada da igreja, lá no século VI, o Papa Alexandre Magno definiu os 7 pecados capitais. Chama-se capitais porque vem do latim caput, cabeça. Eles seriam cabeças e a partir deles saem vários outros pecados, né? Lembrando aí, soberba, luxúria, avareza, ira, gula, inveja é o 7º e preguiça, não é isso? E como é que o catecismo católico define a inveja? Diz que é um sentimento de tristeza que eu tenho frente ao bem do outro, que me leva a querer apoderar-se, às vezes, de maneira indevida desse bem, né? Então, é essa tristeza que eu carrego em mim, não é isso? Prejudica primeiro quem sente, né, Padre? Primeiro quem sente, não é isso? Mas depois pode prejudicar os outros se eu realmente sou movido por isso. Então, como do ponto de vista da fé, trabalhar isso? Perceber que cada um de nós é uma pessoa única nesse universo. Somos preciosíssimos aos olhos de Deus. Eu fico embasbacado de pensar, não é? Como é que eu apareci? 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás começou o Big Bang. Tudo isso foi se expandindo, surgiram as galáxias, no núcleo das estrelas, no interior dela, foram forjados esses átomos, até que aos poucos isso foi se combinando, né? E aqui na Terra, cerca de 4 milhões de anos atrás, né, a Terra surgiu, 3 bilhões e 700 milhões de anos, começou a surgir a vida, né? Nesse processo todo, um dia nós afloramos e cada um de nós é único para Deus, não é isso? Eu fico pensando, né? Uma ejaculação pode ter aí 1 milhão de espermatozoides. Um único fecundou aquele óvulo e esse sou eu, não é isso? É um milagre, a vida é um milagre, né? Um dom de Deus realmente o mais precioso. Padre, tem uma participação aqui engraçada no Facebook. Quero convidar você que está aí também nos acompanhando, tem internet aí fácil, está aí com o celular na mão, manda uma mensagem para nós no Facebook do programa Manhã Viva, curte a nossa página, deixa aí o seu comentário. Também pelo Twitter, @manhãviva é o nosso endereço. E eu postei uma foto aqui antes do programa começar, né? Vamos entrar no ar. E aí as pessoas já começam a comentar. E uma participação dentro disso que o senhor falou. Ela disse assim, a Fátima Silva, um beijo para você, viu? Ela disse, fiquei feliz por saber que sentir raiva não é pecado. Porém, ficamos tristes só de sentir a raiva, porque o coração ficou oprimido. É exatamente isso que o padre falou, né? Também o José Carlos Pinheiro participando, a Karina Lima, bom dia, estou assistindo. Deus abençoe você, a gente aguarda sua participação. E eu queria que o Alan comentasse por que as pessoas, né, nós temos mais facilidade de ser solidário com o outro no momento de dor. Quando a pessoa está triste, geralmente, né, tem mais gente ajudando. Mas nas alegrias nem todo mundo vibra junto. Por que isso? Provavelmente a pessoa está muito presa na própria tristeza, né? Essa ligação da inveja com a tristeza me agrada muito, porque a inveja vem exatamente de um vazio, está faltando alguma coisa. Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Cada pessoa, com o viver, vai se descobrindo, vai fazendo experiências, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo daquela criança pequenininha que ia mostrar para o pai o rabisco que fez, só que o pai estava para ser demitido e, ao ver o rabisco, pede para tirar aquilo da frente dele, que ele quer falar com a mãe sobre o problema da demissão e tudo, e a criança ficou com um retorno afetivo, né? O pai é a pessoa que ele ama, negativo. Aquilo ali, somado a uma série de outras desilusões que ela pode ter na vida, vai construindo dentro dela o que a gente chama de esquema. Ela cria uma ideia de que o que ela faz não é bom. Então, lá nos 5 anos na escolinha, ela vai demorar para fazer o desenho, para fazer a letrinha que a professora, e se a professora não é uma boa pedagoga, pode reclamar, dizer que aquilo ali, que ela está mais atrasada que as outras e não compreender o que pode estar por trás, porque ela precisa de um incentivo daquilo que está produzindo. Então, somado a uma série de outros fatos emocionais na vida, a pessoa constrói uma imagem de si, que muitas vezes não é consciente, mas ela age conforme essa imagem que ela tem. E isso traz a tristeza, né? E a busca em algum outro lugar, em alguma outra pessoa, de alguma coisa que atire daquela ali. Então é importante se conhecer, não ter medo de olhar para esse lado escuro, porque lá dentro tem coisa muito boa.
Então, talvez fica de exercício também, de dica, né? Quando você vê que o outro está feliz, que algo está dando certo, você vibrar, de você se alegrar, de você torcer pelo bem do outro. Acho que isso já é uma reação consciente, positiva, né? Diante disso que nós estamos refletindo. Eu queria já também lembrar que essa camiseta que eu estou usando, eu sempre falo, né? Agradeço as lojas que são parceiras nossas, que emprestam as roupas aqui para o programa, mas hoje eu estou usando uma blusa, essa blusa aqui, essa camiseta, que é da nossa loja Canção Nova. Eu já falei da loja, né? O CD da Luciana Antunes aí à disposição, mas também o vestuário da Canção Nova, essa blusa bonita, né? Bem moderna, está aí disponível também na loja da Canção Nova para você que nos acompanha. O padre, dentro desse assunto de inveja, né, dos nossos pecados, nossos sentimentos, ele falava também que nós temos o exemplo de Caim e Abel já no início, né, da palavra de Deus que nos mostra aquela realidade ali. Então, assim, é uma coisa que vem de antes. O próprio Jesus agora, nessa Semana Santa, nós também refletimos muito sobre isso, né, essa traição, essa entrega de Jesus, que também tem tudo a ver com as nossas más inclinações, os nossos sentimentos que nos levam a pecar. Exato, né? E no Evangelho da Paixão se diz um certo momento que, quando entregaram Jesus a Pilatos, foi por inveja que fizeram isso, né? Então nós somos chamados a trabalhar bem com a inveja do ponto de vista da fé. Em primeiro lugar, ter a humildade de reconhecer que somos pessoas limitadas. Caim não soube fazer isso, né? Sentiu inveja do seu irmão Abel e matou, não é isso? Mas descobrir em nós todas as qualidades que nós temos e também dos outros para louvar a Deus por tudo isso. Padre, às vezes não mata assim fisicamente, mas mata no coração, né? Exclui a pessoa, elimina a pessoa. Isso é muito triste, muito duro, né? Então, já fica também de convite, de dica para você que nos acompanha. Nós estamos aí na Semana Maior, na Semana Santa. Se você tem caído, né, em pecados, em tentações por causa dos sentimentos, até desses sentimentos que nós falamos, como a inveja, procure um padre, né? Nós temos hoje à disposição aí nas igrejas muitos momentos de confissão, os padres atendendo as confissões. Então é um momento de reconciliação, de retomada também da nossa fé. Falando desse assunto, queria mandar um abraço para o meu pai, meu querido pai, né? Porque o meu pai, ele diz que tem 2 pecados que ele não leva para a cova, que é inveja e preguiça. E eu acho muito forte e muito bonito quando ele diz. Ele diz, eu tenho todos os defeitos, mas inveja e preguiça eu não carrego comigo. Vou aqui para a nossa receita, porque agora sim a gente vai gastar um tempinho mais com o Gabriel. Antes da gente ir para o intervalo, ele já começou aqui a esquentar o óleo. Já está até borbulhando aí um pouquinho, mas dá tempo da gente fazer o pré-preparo todo aqui. Joia. Só complementando ali que os nossos convidados, eu também sou um de 6 filhos. E a nossa eu também, mãe... viu? Eu, na verdade, sou de 7, mas 7? Nós temos um no céu e agora eu sou a 6ª. Pois é, e a nossa mãe sempre falou isso, das individualidades de cada um. Então, eu sou chefe, o outro é engenheiro, o outro é artista e por aí vai, né? Cabe a gente elogiar o sucesso do outro e valorizar o nosso. E outra coisa que ela ensinou também é que a cozinha é um ambiente de alegria, é uma terapia. Partilha. Então, quem tiver com raiva, quem tiver com inveja, pode vir para a cozinha, pode extravasar, porque é um ambiente que você precisa de trabalhar em equipe, precisa de conversar, né? E você vai se alimentar, você está servindo outra pessoa. Então, aproveitando a deixa, já fazendo o marketing, lá no Cine Brasil a gente tem aulas de culinária. Eu uso a cozinha profissional, que eu trabalho lá durante o dia. E eu estou convidando mesmo quem estiver interessado em fazer essas aulas à noite. Toda segunda-feira a gente tem lá uma classe e as pessoas podem vir, podem Tem um contato divertir. pela internet, de repente um e-mail, um site? Temos Quem for de Belo Facebook, Horizonte, região, site. tiver interesse então, né, de aprender essas receitas novas. Isso, o site cafecinebrasil.com.br, sem acento, sem... cafecinebrasil.com.br. E o telefone 3243-4706. Pode reservar, agendar, marcar com os amigos, a gente faz. E agora vai ter mesmo. uma aula extra aqui ao vivo para todo o Brasil. Isso. Então, da tilápia. Como eu já tinha falado, a tilápia a gente precisa de empanar. Seguindo essa sequência, né? Eu não vou empanar aqui por causa da bagunça que faz. Normalmente, precisa até de a gente volta com você no pessoa. próximo bloco para você mostrar esse passo a passo mais detalhadinho, pode ser? Pode, enquanto o óleo vai tudo bem. esquentando, porque é rapidinho, gente. Já já a gente volta.
Estamos de volta, então, Manhã Viva aqui ao vivo. Eu estava aqui empolgada vendo o Gabriel já fritando a tilápia que já estava empanada. Essas aqui você já... Enquanto vocês estavam aí no intervalo, a gente estava aqui vendo a tilápia sendo preparada. Tem um aqui que ainda está no óleo quente. Isso. Depois de empanar, por último, na farinha do pão de queijo, a gente corta a tilápia em diagonal. Aqui está um filé de tilápia já empanado. Eu cortei ele em diagonal e dali ele vem para a gordura quente. A gordura já tem que estar pré-aquecida. E a gente pode ver que a farinha de pão de queijo deixa ele um pouco mais dourado, tá vendo? Ele fica uma cor mais amarelada por causa do tá aqui, queijo. Ó, o que ele tirou agora do fogo. Tirou agora, tá aqui prontinho, então. Esse aqui também já tá. Esse aí já tá quase. É rapidinho, né, Gabriel? É bem rápido. O peixe é uma carne bem sensível e a farinha também, ela fica crocante muito mais rápido por causa da mandioca. Gabriel, seu nome é lindo, viu? Eu falei Gabriel, agora eu lembrei. O nome do meu noivo é Gabriel também. Um beijo. Tá vendo? Posso que ele é gente boa. Que está aqui trabalhando também no programa. Então tá prontinho esse aí? Terminou? Pois é, ele já tá pronto. E aí a segunda fase do prato seria o palmito. O palmito a gente tem duas formas de preparo dele. Ou a gente compra o palmito, ele vem uma peça inteira, assim. Aqui ele tá cortado. Grande, né? Mas ele é bem comprido, tá vendo? Ele é desse jeito. E a parte de cima ela é mais macia e tem uma casca mais grossa. E a parte de baixo ela é um pouco mais resistente, mas a casca é fina. Então, eu posso assar a pupunha com a casca diretamente embrulhada ali num papel alumínio ou num papel celofane, embrulhar e levar ao forno diretamente. Aí ele vai ser assado, isso. E aí eu vou temperar ele depois. Depois você descasca? Isso, aí depois eu descasco, eu já tenho aqui semi-descascado, a gente racha essa casca dele aqui, e aí a parte de dentro é que é a parte comestível, tá? Legal. E a outra forma é tirando a casca no começo, e num tabuleiro, numa assadeira, colocar os temperos, já cortar primeiro, né, igual esse aqui. Aqui eu usei o fundo dele, é o que a gente vai usar para o prato. Pode assar ele já cortado, imerso já no tempero. A parte de baixo, essa mais larga, assim, é mais gostosa, então? É mais usada? Não, ela é um pouco mais fibrosa. Ela é um pouco mais fibrosa, mas o sabor é o mesmo. A única diferença é que a parte de cima, ela desmonta mais fácil. Então ela não vai dar um layout legal pro prato como o fundo. Entendi. O fundo ele dá esse aspecto mais padronizado, ele é mais redondinho, tá vendo que todos ali têm o mesmo formato. Caso eu vá fazer com a casca, né, eu vou dar um exemplo aqui. Vai enrolar no papel? É só enrolar, como qualquer outro assamento. E a casca vai proteger o alimento aqui. Então é só levar ali no forno, meia hora, 40 minutos ele está assado. O outro formato também a gente vai usar um tabuleiro desse, colocar as ervas, alecrim, tomilho, o tempero é a gosto. Pode usar sal, páprica, pimenta do reino. E ele cortado no tabuleiro, a gente tampa esse tabuleiro. Pode ser com um alumínio, pode ser com uma tampa própria, né? E levando ao forno ele vai assar nos mesmos 30, 40 minutos. A gente pode agilizar o processo também batendo essas ervas com azeite, como eu fiz aqui. E esse azeite, depois de assar o palmito, ele pode ser usado também para decorar um prato. E fica gostoso saboroso também, além de bonito, isso, né? E ele colore também, tem que então dosar essa tilápia certinho. Vai ser servida com a pupunha, que é esse palmito aqui. Isso. Como já demora cerca de 30, 40 minutos, eu já trouxe o palmito assado pra gente só Esse aí tá montar. assado? Não, esse tá cru. Tem um assado aqui, então? Tem um assado aqui, ó. Opa! Trazer pra cá, né? Já vamos montando aqui. Então, primeiro a pessoa, ela empanou a tilápia normal, né? Isso. Fez aquela mistura ali temperou primeiro, tem que dizer que tem que temperar antes, depois de empanado já era. Então, temperou a tilápia, empanou, aqui tá o trigo com o ovo. Isso. Depois que passa nessa farinha... Na farinha de pão de queijo. Que você simplesmente triturou o pão de queijo, né? Ou ralou, dependendo da espessura. E peneirou, Pra deixar ela fininha tem que peneirar. Farinha. Senão pode deixar ela mais granulada também. Joia. E aí, depois dela empanada, fritou, como a gente viu aqui ele já fazendo, e serve junto, então, com esse palmito que é a pupunha, que é agora... Aqui, do jeito que ele tá aqui, você só tirou do forno e colocou o azeite.
Isso, aqui na verdade eu já assei ela temperada com as ervas, o azeite de ervas, tudo então junto. já na forma, na hora de assar, você já colocou esse tudo. Azeite, entendi. E aí eu só, então tá já vendo, absorveu ainda mais, tem né, aqui os temperos, absorve muito mais rápido, né? Já tem umas ervas soltas aqui, o próprio azeite. Parece batata, né? Parece. Ele é mais firminho mesmo, mais amarelinho por causa do azeite. Mas quando ele assa, ele fica extremamente macio. Uhum. Né? Ele absorve o sabor e ele fica extremamente macio. Aqui a gente vai colocar as tilápias. Agora o jeito do chefe montar o prato dá água na boca, né? A gente já fica mais gostosa a comida só pela beleza. Come com os olhos, né? Como a gente antes fala. Com os olhos, né? Padre, o senhor gosta de peixe, tilápia? Agora na Semana Santa cai bem? Cai muito bem. Porque nos ajuda a pensar. Um dos símbolos que os cristãos usavam no início do cristianismo era o peixe, não é isso? Sim. Para falar de Jesus. Isso porque a palavra grega, eiktis, significava Jesus Cristo, nosso Salvador, não é isso? Mas independente disso, dessa referência religiosa, não é isso? Ajuda a gente a também apreciar as coisas boas que Deus deu, né? Só que isso, do jeito que ele está fazendo aí, é uma tentação. É uma tentação, é mesmo. Penitência boa, né, padre? Comer um peixe desse. Sim. Nossa, tá bonito, hein? Aqui a gente coloca as folhinhas da decoração. Aqui tem de tudo. Tem os brotos, tem cibolete, tem a azedinha. Enquanto o Gabriel vai finalizando aqui o prato, eu queria convidar o padre e o Alan para sentar aqui na nossa mesa, para a gente servir a tilápia para vocês antes de encerrar o programa. Então vocês já podem vir para cá. E a Luciana canta uma música para nós, pode ser, Luciana Antunes? Antes mesmo da gente encerrar o Manhã Viva, mas já nesse finalzinho de programa. Então a música aí do CD da Luciana Antunes pela Canção Nova para nós, enquanto eles vão se sentando aqui para a gente experimentar a receita de hoje. Conquistarei as graças que o Senhor tem para mim. Desistir jamais, sim, lutarei até o fim. Eis o que diz o Senhor, o santo e verdadeiro Deus, aquele que tem a chave de Davi. Sobre mim conquistarei as graças que o Senhor tem para mim. Desistir jamais, sim, lutarei até o fim. Eis o que diz o Senhor, o santo e verdadeiro Deus, aquele que tem a chave de Davi. Sobre mim ninguém pode abrir, só Jesus tem a chave pra impedir ou permitir. Que abre ninguém pode fechar, que feche ninguém pode abrir, só Jesus tem a chave pra impedir ou permitir. Vitória. Sobre minha família, a glória de Deus está neste lugar, e só Jesus tem a chave para estas conquistas. Que abre ninguém pode fechar, que fecha ninguém pode abrir, só Ele pode impedir. Muito obrigada, Luciana Antunes, pela sua participação, por essa música
Amém, eu que agradeço. Deus E abençoe. o nosso prato está pronto aqui. O Gabriel, inclusive, colocou um molhinho aqui. Esse molho é de quê, Gabriel? São 3 molhos. Uma é uma redução de acerto balsâmico, é um molho mais conhecido para saladas. Tem um molho de pequi e um molho de jabuticaba. Mas eles são mais complexos. Cada um dá um incrementado e vai se combinando para ficar com sabor diferente. Todos eles complementam. Quem quiser mais puxado um pouco pro norte de Minas, vai no pequi. Quem quiser um pouco mais sabará aqui, vai na jabuticaba. Mas aqui é o Brasil todo, viu, que vai fazer essa receita. Tem lugar que não tem, a pessoa adapta, coloca o molhinho que ela tiver. Coloca o próprio azeite de ervas mesmo para decorar o prato, para complementar o sabor, é interessante. Então tá aí, tá prontinho então aqui o nosso prato de hoje. Eu já vou deixar aqui para os nossos convidados servirem, né? Então tá aqui, padre, para o senhor experimentar a receita do chefe Gabriel Trilho. Então tá aqui o Alain e o padre podem ficar à vontade, que a gente encerra o Manhã Viva daqui, viu, gente? Deus abençoe você e amanhã a gente volta. Vamos